Até que ponto o SBT pode mexer na programação? Isso prejudica as emissoras de outros estados? Por que a audiência da Globo depois das 6 da tarde já não sobe como antes? Zorra Total esteve nos planos da Globo para seus 60 anos? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, o canal do Vanucci aqui no YouTube, um lugar onde a gente fala sobre televisão, sobre audiovisual, sobre as plataformas de streaming, enfim, sobre todas as produções que estão por aí. Como eu tenho dito, né, televisão hoje, a gente não sabe onde é que está ali o limite, né, do que é TV aberta, do que é TV fechada, do que é plataforma digital. A produção transita por todos esses lugares. E este é um canal feito justamente para você que gosta de TV aberta, que gosta da TV por assinatura e também de tudo que se oferece no digital, no cinema também, enfim, no audiovisual. Aqui você manda a sua pergunta através das minhas redes sociais ou no espaço reservado aqui aos comentários no próprio vídeo. Você também pode entrar lá no site canaldovanucci.com.br e colocar a sua pergunta num dos textos do Vanucci Responde. Faça, aliás, do site uma das suas referências quando o assunto for televisão. A primeira pergunta deste episódio é do Arthur Furtado, que diz o seguinte: no último Vanucci Responde, tu fala sobre as críticas a Bela Campos. Já vi críticas a Thaís Araújo também. Pode estar havendo racismo por trás dessas críticas? Protagonismo negro é bem recente e há um racismo velado em nossa sociedade. Arthur, você traz aqui uma questão bem importante, é importante mesmo que a gente converse sobre isso, porque o que a gente está vendo na televisão brasileira, e principalmente na Globo, é esta representação melhor da sociedade. E é claro que isso talvez possa causar estranheza em algumas pessoas. Pô, mas agora sempre tem uma protagonista negra, sempre tem um protagonista negro, tem histórias com elenco 50% de atores negros. Sim, o nosso povo é assim. Nós somos mais de 50% de negros e pardos. Então, a televisão obrigatoriamente precisa representar isso e ela não fazia isso. A TV e principalmente as novelas da Globo. Lá, O Segundo Sol, a gente ficou sabendo ficou escancarado uma novela feita, ambientada em Salvador, onde não tinha quase um negro ali no elenco. E a partir dali, que as pessoas reconheceram que realmente houve um erro ali na escalação de elenco, a partir dali, a teledramaturgia da Globo começou a mudar nisso. E ainda bem que está assim. Eu acho que, existe uma crítica, sim, ao trabalho da Bela Campos, dela como atriz ali. Agora as pessoas já se acostumaram com o trabalho dela, já perceberam, e eu acho que ela tem uma outra entrega nesses últimos capítulos, e é natural, você vai amadurecendo durante o trabalho, você começa a ter um pouco mais de domínio sobre esse personagem, então é natural que isso aconteça. Mas tem, sim, um pouco do racismo ali, em algumas críticas em relação a ela, em relação a Thaís Araújo, em relação a outros atores. Agora, esses dias, no lançamento da novela Eita Mundo Melhor, Jennifer Nascimento vai ser a protagonista, E ela falou assim, olha, esta é uma realidade, queiram ou não queiram, nós vamos ter 3 protagonistas negras. Ela, que entrega depois para Clara Monet, que entrega depois para Bela Campos. É isso. E Thaís Araújo, É isso. Esta é a realidade da televisão. E espero, que as críticas comecem agora a ser pelo trabalho da pessoa, não pela cor da pele. Isso jamais pode acontecer. Vamos então a mais uma pergunta aqui no Vanucci Responde. Essa é do Ramon Alves, que diz o seguinte: Vanucci, gostaria de saber como a Record está com relação à exibição da novela turca Iludida. É certeza que ela virá após a sequência das bíblicas Paulo, o apóstolo, a vida de Jó e o senhor e a serva? Ou ainda está no campo das possibilidades? Olha, Ramon, essa é uma questão interessante sua, viu? Porque quando você pergunta ali na Record, depende para quem você perguntar, vai ter uma resposta. Vai falar assim, olha, Vanucci, primeiro é Paulo o Apóstolo, depois de Paulo o Apóstolo, pode ser que entre uma outra bíblica, ou a novela Mãe. Depois da novela Mãe, uma outra bíblica. E assim vai até chegar a Iludida. A Iludida deve ficar
ali pro ano que vem. A primeira informação é que ela seria, né, justamente a que entraria no ar após uma ou duas produções bíblicas. Eu, se fosse diretor da Record, agora, neste exato momento em que Força de Mulher tem dado quase 10 pontos aqui em São Paulo e ultrapassado os 10 pontos em várias cidades, eu substituiria Força de Mulher pela Iludida e Reis por Paulo, o Apóstolo, e teria duas produções inéditas para mostrar até força na programação. Porque você ter realmente uma reprise no horário do seu horário nobre, mostra que assim, ó, não tô querendo concorrer pelo menos com metade da novela da Globo. E Força de Mulher mostra justamente o seguinte: se você tiver um bom produto, seu público fica. Porque Força de Mulher pega metade da novela, metade de Vale Tudo e se mantém alta. E provavelmente jogaria bem por uma produção inédita. Reis já foi bem mastigado, né? A gente às vezes está na reprise, você nem sabe direito qual temporada que é, mas está lá, né? Porque é uma produção com várias temporadas, né? Então eu faria isso. Mas por enquanto, a resposta que eu tenho é: entra Paulo o Apóstolo, pode ser que venha uma bíblica depois, dependendo da reação do telespectador. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Ulisses Rocha. Ele fala o seguinte: olhando friamente e sem envolvimento emocional, qual das emissoras grandes preocupam mais em termos de audiência, relevância e faturamento? Band ou SBT? Como você as enxerga daqui para frente? Ulisses, eu acho que aqui tem que separar muito bem, né? Porque eu acho que as duas trazem elementos que preocupam. O que eu tenho visto muito do SBT, em relação à audiência, por exemplo, é que não consegue ainda achar produtos que prendam o telespectador e que tirem o SBT desse lugar que está e aproximem ele, coloquem a emissora numa condição melhor de competir pela vice-liderança. Essas últimas mexidas na grade vespertina, na grade da tarde, deixaram bem claras essas mudanças aí, que não era isso que o telespectador queria. Mas como? Tá lá, aparece nas nossas sondagens, e aí mostra um outro problema também, que é talvez não conseguir captar exatamente o que o público está desejando. Porque aí fica com aquela história de que precisamos encontrar este SBT raiz. E quando as pessoas falam que querem o SBT raiz, é o DNA do SBT, a alma do SBT, que é entretenimento, que não é um jornalismo tão sensacionalista como está no ar. Mas é o que está acontecendo, né? Faturamento, o SBT, apesar deste momento tão difícil de audiência e de muita instabilidade na grade, alguns produtos faturam muito bem. Principalmente ali, o Fofocalizando está indo bem, Ratinho vai bem, sem falar do Domingo Legal e do programa Silvio Santos, né? A Band também tem seus problemas. A Band tem uma questão muito complicada, que é a necessidade, porque é uma solução fácil, de vender seu espaço em horário nobre para uma igreja. E isso faz com que? Isso faz com que, Ulisses, a emissora perca, né, fôlego, perca velocidade para o seu horário nobre. E o que vem depois acaba perdendo audiência e, como consequência, perde faturamento. Então, tanto SBT quanto Band estão num momento de olhares atentos, estão num momento onde, sim, os diretores precisam deixar as paixões de lado e usar friamente o seu conhecimento para tentar melhorar a audiência e o desempenho das duas emissoras. É isso que precisa acontecer. É isso. Agora, é claro, né? Entram egos, entram avaliações, entram desejos, entram deslumbramentos, e aí, gente, não tem como, é a situação que a gente está vendo. Falam lá no SBT que, inclusive, o ideal seria a Daniela começar a rever todo mundo que está muito próximo a ela, para que as decisões não sejam influenciadas por pensamentos tão pessoais. Vamos ver o que vem por aí. Próxima pergunta é do Renato Becker, e ele fala o seguinte: a Globo estudou um especial do Zorra nos seus 60 anos? Acho que seria uma opção para testar formatos de humor dentro de uma grade especial. Renato, você sabe que a Globo não chegou a pensar não no Zorra. Óbvio que, né, o Zorra poderia até aparecer ali para, como foi, né, citado em alguns momentos ali dentro da história da Globo. Mas um especial, não. A Globo olha hoje o humor de uma outra forma, muito com essas sitcoms, muito com esses programas, né? Estão vendo agora a ideia é fazer uma sitcom ali, né? Uma série para dar continuidade ali
para a novela Amor de Mãe. É essa a ideia, né? E que vai por um outro caminho. Então talvez tenha ali uma solução. É esse o olhar hoje da Globo. Acho que ainda falta um bom programa daquele tipo que a gente senta para rir. Vamos ver agora, né? Essa nova aposta dominical da Globo, né? O que eles trazem depois do Mundial de Clubes aqui, né? O que vem por aí. Ale Silva faz a próxima pergunta. Boa noite. Você já observou que a Globo alcança 20 pontos às 18 horas e após isso não consegue subir muito? Isso mostra uma mudança de comportamento do brasileiro? Ale, mostra uma mudança de comportamento do brasileiro e vou usar uma palavra de uma das perguntas anteriores, a relevância. Claro que a TV aberta ainda tem muita relevância, né? Claro que a gente ainda assiste muito TV aberta. A TV aberta nos atrai. Mas o digital tem puxado uma plateia grande no período da noite. E esse digital tem tirado boa parte da audiência da Globo. Mais do que do SBT, mais do que a Record. É esse público que antes era da Globo migra mais facilmente para o digital. Tá claro isso, é muito nítido isso. E a Globo, óbvio, é a que sente mais isso. A própria Globo faz com que este público da Globo migre também para o Globoplay, para os canais por assinatura, para os canais de filmes, porque oferece, né, tem um leque de conteúdo muito grande. Mas esse é um fato. E realmente, né, antes você via assim que o degrau de um programa para o outro era mais alto, né? O Garota do Momento ali batia nos 20 pontos e a novela das 9h30 ia bater em 28, né? Havia um crescimento. Agora não. Vai 20, aí vai para 21, 22, pode voltar para 21, mas não sai muito mais do que isso, né? A gente vê que ali no período da noite, em números absolutos da audiência, há um crescimento mais ou menos de 10%. Antes era muito maior. Vamos a mais uma pergunta? A última deste episódio, que é da Ana Luísa, e diz o seguinte: Vanucci, é verdade que as afiliadas do SBT estão reclamando da falta de organização da emissora? Até que ponto o SBT pode mexer na grade e prejudicar os outros estados? Bom, Ana, enquanto grade nacional, ela pode mexer ali, né? E falar, olha, estou apostando aqui, vou tirar. Óbvio que as afiliadas também vendem seus espaços locais, né, do comercial, das produções nacionais, das novelas, dos programas de auditório, tem um espaço ali reservado para elas. Se você começa a mudar muito isso, o anunciante nacional já rejeita um pouco, o local mais ainda, né? Porque ele fala, pô, eu estou anunciando ali nesse programa, que é bom, de repente tira, né? Mas tem um outro problema, é quando a emissora, quando o SBT, Record, Globo, mas no caso estamos falando do SBT, é quando o SBT mexe na fatia local. Aí embaralha toda a produção deles. Mexe sem avisar com antecedência suficiente para que do outro lado lá também eles se organizem. Então, nesse sentido, nos últimos dias, aconteceram vários ajustes ali, principalmente no horário envolvendo ali o Luiz Bate, que vem batendo recordes de audiência, vem crescendo, e aí os executivos acompanham e falam, aumenta, põe 10 minutos a mais, põe 15 minutos a mais, e com isso avisam em cima da hora as afiliadas de que elas também vão precisar aumentar esses 10 minutos. Porque apesar de ser um espaço local que ainda se estende por um pouco mais, algumas afiliadas param ali, naquele momento, né? Você tem 2 momentos de corte de rede. Ali, quando termina, para quem está em São Paulo, o Alô Você, e logo depois, quando termina o outro produto. Então é isso. E o que a gente viu foi que, em cima da hora, elas não conseguiram produzir de forma eficiente ali um telejornal. E aí, muitas colocaram o sinal de São Paulo, outras ali tentaram esticar, e aí o telespectador acaba mesmo sentindo. Além disso, houve um problema também com Bom Dia e Companhia, que em várias afiliadas derrubou muito a audiência da rede. Então, também o SBT precisa entender isso, começar a olhar e entregar melhor para as suas afiliadas, porque isso vai virando uma bola de neve. Agora é uma reclamaçãozinha ali, outra aqui, até uma hora que chega e fala assim, vamos sair daqui, porque não dá, né? Aliás, muitas redes já aconteceram isso também. Bom, o Vanucci Responde é esse espaço aqui, onde você faz as perguntas, eu vou atrás da resposta e a gente conversa sobre televisão em cima do que realmente interessa a você. Você pode mandar as suas perguntas através das minhas redes sociais, também no espaço reservado aos comentários aqui embaixo. Aqui no vídeo,
É só você botar suas perguntas ali, ou então lá no site, canaldovanucci.com.br. Eu espero encontrar você aqui num próximo conteúdo, mas antes disso, dê o seu like, hypa esse vídeo, compartilha, faz a sua inscrição. Até mais, tchau, tchau.